Muito bem, a pergunta é sobre segurança. Você foi juiz criminal durante muitos anos, é professor, é pai, acompanha as dificuldades da juventude nesse campo da justiça e da segurança. É um problema de toda a sociedade. Talvez o maior problema do nosso tempo, não é, do Brasil hoje. E é uma prioridade que você tem, muitas vezes, destacado. Mas eu lhe queria perguntar especialmente sobre o problema da segurança e da justiça em relação aos jovens, porque eles são as maiores vítimas de crimes contra a vida, né, e crimes violentos no nosso país. Na sua atuação como deputado, na sua participação neste combate, não é? Quais são as suas ideias e aquilo que considera uma saída possível? Vou aproveitar aqui para responder a pergunta do professor Nuno, mas vou falar também um pouco da Mercedes, né? A Mercedes, vocês vejam, vão fazer, daqui a poucos dias ela está completando 85 anos e ela também é voluntária na campanha. Então nós temos um artista voluntário, uma idosa voluntária, jovens voluntários, cantores voluntários, isso é muito legal, né? Então veja que nós estamos fazendo um encontro preferencialmente para jovens e aparece aqui uma jovem de 85 anos que está andando na rua todos os dias, por todos os lugares, ajudando na nossa campanha de deputado. Então, Mercedes, muito obrigado pela sua colaboração. A gente sabe que você está se matando de trabalhar. Com essa idade, você já deveria estar aposentada, quietinha, mas não, ela está aqui. Isso é um exemplo para todos nós de que se faz política a vida toda, né? E até morrer. A pergunta que o professor Nuno faz é muito interessante. Primeiro, eu vivi na magistratura durante 27 anos e meio. Quase toda a minha vida profissional foi como juiz, né? Eu sempre me preocupei muito com como as coisas caminhavam. Deixei de ser juiz criminal em 98 exatamente porque comecei a perceber que o sistema estava se encaminhando para a falência. O sistema criminal brasileiro, no sentido profundo da palavra, de ver todo o sistema penal, não apenas o repressivo, mas também o preventivo, estava indo para o brejo. Então eu disse, não quero mais ser juiz criminal, porque a minha função como juiz é apenas condenar pobre, não é? E não é por aí que eu vejo a saída. Acho que hoje nós temos que ter uma preocupação na sociedade, acho que foi o Arthur que mencionou isso no começo, a questão da família. Nós temos muito pouca preocupação com a família, com a estruturação das famílias, né? Infelizmente, as famílias estão meio que deixadas de lado, nós fomos perdendo os valores com os quais nós fomos criados, né? Eu lembro quando eu era criança e jovem, que a gente tinha um respeito enorme pelo professor, pelo pai, pela mãe, pelo mais velho, pela mulher grávida. Quer dizer, a mulher grávida entrava no ônibus, todo mundo se oferecia para levantar, para dar lugar para a mulher grávida. Se entrasse uma senhora como a Mercedes, com 84 para 85 anos, sem dúvida, meia dúzia já se levantava, a senhora senta aqui. Hoje, isso é impensável. Se ela subir no ônibus lotado, ela vai até o seu destino, muito provavelmente ninguém vai levantar para que ela sente. Isso mostra que nós estamos perdendo os nossos valores, que eram valores sãos do passado, e temos que recuperar isso. E nós vamos recuperar isso com educação, com cultura e com o desenvolvimento das famílias. Então é preciso investir muito para que a família volte a ser o que ela já foi. E o caminho que a gente está trilhando é o inverso. Nós estamos destruindo as famílias e incentivando a destruição das famílias. Então essa é uma coisa que a sociedade tem que parar e repensar. Não dá para ser diferente. Nós não estamos preocupados, de um modo geral, eu digo a sociedade, eu estou muito preocupado com isso, perco o sono por causa disso, com os nossos jovens. Os nossos jovens estão indo para as drogas, 1 milhão de jovens, e muito jovens, e cada dia mais cedo vão para o álcool, vão para as drogas. Nós temos aí 1 milhão só viciados em crack, já tem 1 milhão. Esses jovens perderam a esperança. Eles não têm oportunidades. E onde que esses jovens deveriam estar?
Eles não deveriam estar morando em favela, porque o país já é rico o suficiente para construir casa para todo mundo. Essas pessoas deveriam estar estudando numa escola de período integral, em que ela fizesse parte das horas de estudo, o estudo formal, e parte dessas horas ela poderia fazer teatro, esporte, ter lazer na escola, ler um livro, ter uma boa biblioteca. Eles não têm. A escola não é atrativa. A escola, sobretudo a estadual, de todos os estados, não é atrativa. Não é uma escola gostosa, uma escola lúdica, uma escola bacana, que a gente fala, ah, legal, chegou a hora de ir para a escola. Hoje é o contrário, que inferno, eu tenho que ir para a escola. Então nós fomos destruindo a família, nós fomos destruindo a qualidade da escola, não reconstruímos nada disso. Os jovens foram ficando numa situação de aturdimento, de desesperança. Então o que o jovem faz? Ele procura cada dia mais cedo o álcool para se compensar, cada dia ele está mais envolvido com as drogas mais cedo, mais e mais cedo, né? As cirurgias, como é que a gente sabe isso estatisticamente? As cirurgias de fígado, sobretudo, elas ocorriam por volta das pessoas com 30, 40 anos, as primeiras cirurgias. Ou elas foram baixando para 28, para 26. Hoje nós temos um grande número de cirurgias de cirrose aos 22, 23 anos, e às vezes menos. Por quê? Porque as pessoas estão indo para o álcool mais cedo e consumindo mais álcool do que seria razoável consumir socialmente. As drogas, idem. Foram primeiro para a maconha, que é uma droga mais leve, mas depois foram indo para drogas mais pesadas. Aí apareceu o crack, que é uma loucura, é muito barato, e qualquer um, se olhou meia dúzia de carro aqui, vai lá, compra uma pedra de crack e já se vicia, né? Então nós temos aqui o Daniel, que mora numa comunidade que eu conheço bem, lá no Simeone, talvez a maior favela de Ribeirão, com mais de 600 famílias, e a gente sabe a realidade que ele vive lá, com aquelas famílias desestruturadas, morando em condição subhumana e com os seus jovens envolvidos com álcool e droga, né? Então, vejam que o problema da segurança não é um problema fácil. Vamos reduzir a maioridade penal, está resolvido. Vamos instituir a pena de morte, está resolvido. Vamos aumentar as penas para 50 anos, está resolvido. Não. O problema, como se diz na gíria, o buraco é mais embaixo. Nós precisamos investir no social, investir lá embaixo. É evidente que não vamos esperar que as coisas aconteçam. Não vamos esperar para ter uma repressão maior, para ter penas mais efetivas. Temos que fazer já. Nós temos que consertar o pneu do carro com o carro andando. Tá? Esse é um desafio muito grande. Então nós temos que mexer. Um político profissional, como ele tem o olhar voltado para o voto, ele não tem essa percepção, e se tem, ele não quer investir nessa discussão, porque ele só olha para um horizonte de 2 ou 4 anos. Mas o estadista não. O estadista tem que olhar para esse problema, esse conjunto de problemas com a visão de Estado. Ou seja, não é um problema de governo, é de Estado. Não é um problema para esse governo municipal, é para todos que virão. Então nós temos que fazer um plano de 30 anos. E nesses 30 anos, cada pouquinho você vai avançando. Se você vai fazer o caminho de Santiago, que tem 700 e poucos quilômetros, você vai ter que dar o primeiro passo. Não vai dar o segundo sem dar o primeiro. Ah, mas é muito longe, são 700 quilômetros, olha, andando a pé, não é brincadeira, são 30 e tantos dias. Mas se você der o primeiro passo, você dá o segundo, o terceiro, daí 30 e poucos dias você chega lá. Então, o esforço que a sociedade brasileira tem que fazer é de 30 anos, é de uma geração, de 25, 30 anos. É investir na família, investir na escola, parar com essa política de mudar o Código Penal toda hora. Já o nosso Código é de 1940, quando a sociedade brasileira era extremamente rural. E hoje nós temos 85,5% da população vivendo nas cidades e o Código Penal é o mesmo. A nossa realidade é hoje, é outra. A sociedade se tornou muito mais complexa, a sociedade mundial e a brasileira. E nós estamos com códigos penal e processo penal lá de trás, muito antigo, que precisa ser mudado. Então, e os políticos que a gente tem visto aí, eles apreciam essa questão, dizendo, olha, teve um crime grave, vamos aumentar a pena desse crime. Vamos criar um rigor penitenciário maior para esse crime. E aí fica fazendo uma colcha de retalhos. Então você tem o artigo X, aí põe o artigo XA, XB, XC, vai criando figuras sem uma ideia de sistema. Você tem que ter uma Constituição que é pensada, que é um pacto político, e a partir dela fazer a legislação como um sistema.
tudo tem que ser interligado, pensado com longo prazo. Um código é projetado para 25, 30, 50 anos, né? E você demora 10 anos, 15 para fazer um código de boa qualidade. Por quê? Porque é uma discussão nacional, todo mundo participando, a sociedade discutindo, e aí nasce o código. Aquele código vai vigorar durante muito tempo. E no Brasil não é assim que faz. O nosso parlamento, a cada hora, muda esse código, vai alterando lá a legislação todo dia, ao sabor do vento, ao sabor das notícias, ao sabor dos factoides. O estadista tem que começar a ver isso de maneira diferente, né? Tem que começar a pensar que nós temos que revisar o Código Penal, que está sendo revisado no Congresso e não anda, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal. Então tem todo um aparelho repressor que já existe e que não funciona bem. E o grande problema que nós temos é o problema da inefetividade da pena. Todos nós que estudamos direito penal com certa profundidade, nós sabemos que a pena não precisa ser necessariamente muito longa, ela tem que ser efetiva. O sujeito furtou uma maçã, se isso der uma pena, se a legislação entender, se o legislador, o país entender que furtar uma maçã tem que ter alguma pena, a pena tem que vir imediata e efetiva. Se disser, olha, o sujeito assaltou alguém com um revólver, tem que ter pena? Tem. Qual é a pena? A lei prevê, a pena tem que ser efetiva, ou seja, a polícia tem que apurar, prender, o juiz tem que julgar e a pessoa tem, o sistema penitenciário tem que cumprir o seu papel, que é tirar a liberdade daquela pessoa e ressocializá-la para que ela volte à sociedade e não cometa outra infração. Nós não estamos agindo dessa maneira, né? E quem é o mais prejudicado? O jovem. Por incrível que pareça, nós temos hoje as mulheres que deveriam ser 50% da população, elas já são 52%. Porque morrem mais homens do que mulheres com a violência. A violência ainda atinge mais os homens do que as mulheres. E quais homens? Os jovens, entre 16 e 24 anos, são os que morrem mais. A cadeia está cheia de jovens. Isso. Então, se você for olhar o perfil das cadeias, você vai ver que ele é predominantemente preto e pardo, poucos brancos, e quando você olha a idade, você vai ver que é predominantemente jovem. Ou seja, nós não estamos investindo na família, nem na juventude, e estamos colhendo presos, estamos colhendo bandidos, estamos colhendo as malfeitorias, né? Estamos pagando um preço muito alto. Monteiro Lobato diz assim, para cada escola que você faz, é um presídio a menos, né? E nós estamos investindo muito em construir presídios, como o cachorro correndo atrás do rabo. Ele corre o dia inteiro e não consegue alcançar o próprio rabo, né? Nós estamos vivendo como sociedade brasileira um episódio mais ou menos assim, uma fase assim. Nós estamos perdidos, não tem ninguém que nos dirija, que lidere um processo que seja de longo curso, de longo prazo, responsável e que mexa na causa, mexa na base das coisas, né? Por que a nossa saúde não funciona? Não sei se vai ter pergunta nesse sentido, mas já vou começar. Por que a saúde não funciona? Porque o nosso dinheiro é investido em doença e não em saúde. 80% dos nossos recursos são investidos em doença, curar doenças, quando na verdade 80% deveriam ser investidos para prevenir as doenças e para promover a saúde. E aí, se você gasta muito menos, porque é muito barato você gastar antes da pessoa ficar doente. Se você não trata a pessoa no momento que ela ainda não ficou doente, ela vai ficar doente, aí o hospital é muito caro, o médico é muito caro, o medicamento é caro, a tomografia é cara. Então, o Brasil parece que optou por isso. Nós não investimos na base da saúde e investimos lá na ponta, onde a tecnologia é muito cara, tá? Então, a gente certamente vai tratar dessa questão aqui, eu imagino que alguém vai perguntar, mas eu já adianto que mais um assunto que nós temos que mexer na base. Ou seja, tem que ter visão de longo prazo e começar a fazer as coisas como devem ser feitas, como um país sério faria.